regime de juros simples não é muito utilizado no sistema financeiro atual, mas ele se relaciona à cobrança de financiamentos, compras a prazos, impostos atrasados, aplicações financeiras, etc. Né? Nesse regime, a taxa de juros ela é somada ao capital inicial durante o período da aplicação. O cálculo para juros simples é dado pela fórmula J igual PV vezes I vezes N. O J ele seria o juro, o PV é a capital inicial, principal ou valor presente. I é a taxa de juros. N é o número de períodos em que foi aplicado o capital. No cálculo de juros simples, também chamado de juro comercial, o juro sobre o capital aplicado é diretamente proporcional ao capital e o tempo de aplicação. Através da taxa de juros, irá variar ao longo do período. Assim, utiliza-se o ano comercial, sendo 360 dias no ano e 30 dias no mês. Como calcular o juro simples? Um exemplo, vamos por dar o valor do juros simples aplicado a um empréstimo de R$200 durante 6 meses numa taxa de juros simples de 6% ao mês. Aí você faz PV, que é igual a 200, que é o valor do empréstimo, I, que é a taxa de juros, 6% ao mês, N, que é o tempo, 6 meses, e juros que a gente não sabe. Aí você transforma 6%, divide por 100, 6 dividido por 100 dá 6 dividido por 100 dá 0,06. Daí fica juros igual a PV vezes I vezes N. Daí fica juros igual a 200 vezes 0,6 vezes 6, que dá R$72. A explicação, ou uma explicação diferente que pode ser feita também. No primeiro mês vai ser R$200 vezes 0,06, que vai ser igual a R$12, ou seja, vai ser R$200 de capital e renderá R$12 de juros. No segundo mês você vai fazer o mesmo cálculo e vai dar o mesmo resultado. Aí no final você só soma para ver se bateu. Oi, meu nome é Dominique, eu vou continuar falando. Na soma dos juros durante os 6 meses, temos R$72 de juros. Com esse exemplo, dá para verificar que no cálculo de juros simples, os juros eles não são iguais, pois esse será acrescentado ao capital inicial. O importante também perceber é que os períodos sempre devem estar na mesma unidade de tempo da taxa de juros. Por exemplo, taxa de juros 6% ao mês, e daí o número de período 6 meses. Caso contrário, é preciso ajustar os elementos. Por exemplo, taxa de juros 0,06% ao semestre. E número de períodos 3 anos ou 6 semestres. Esse regime é utilizado amplamente pelo sistema financeiro, no dia a dia, em diversos cálculos econômicos. Os juros são gerados em cada período e acrescentados ao capital principal para o cálculo dos juros no período posterior. Nesse regime, se diz que os juros são capitalizados, pois a cada período o juro é adicionado ao capital inicial. Assim, não existe capitalização no regime de juros simples, pois apenas o capital inicial rende juros. Para o cálculo do juro composto é utilizado a seguinte fórmula. Bom, agora vamos a um exemplo. Qual será o montante de um empréstimo de R$200 durante 6 meses, numa taxa de juros compostos de 6% ao mês?
Bom, primeiro para responder essa questão, a gente precisa pegar os dados que a questão passa. Então, o capital fica sendo R$ 200, a taxa são 6% ao mês e o tempo são 6 meses. A gente sempre tem que ficar atento a isso aqui, a isso aqui. Se tiver em mês aqui, já tá tudo certo. Se tiver em ano, já tá tudo certo também. Mas se não tiver, a gente tem que converter isso pra o que tá na taxa. Tipo, se aqui tiver ano e aqui tiver mês, a gente converte esse aqui pra mês, entendeu? Tá, enfim. Daí, depois a gente faz a conversão da taxa de juros, que é os 6% aqui ao mês, que 6% divididos por 100 é 0,06. Então, a taxa é 0,06. Bom, a resolução agora. A gente vai pegar aquela fórmula que já tinha passado, que é o montante igual ao capital, entre parênteses, 1 mais a taxa e elevado ao tempo. Montante, agora a gente substitui, né? O montante igual a 200, 1 mais a taxa, que é 0,06, sobre o 6. E o montante ficou assim. E daí o resultado disso aqui virou 1,41. A gente faz essa conta aqui que deu, o resultado deu 283,70. Então, esse 283,70 é o montante, é o quanto ficou no final de tudo. Do final do empréstimo, do final de todos os meses. E pra gente saber, se ele estivesse perguntando qual a taxa, os juros, quanto que foi de juros a mais do valor que ele tinha propagado, tinha colocado no começo, é muito simples, é só a gente pegar o capital inicial, que é esse 200, e o montante, que é 283, e fazer uma subtração. O juro, então, ó, os juros é igual ao capital menos o montante. Daí substituiu cada um, e o resultado deu 83,70.